Boa noite. Boa noite. A construção de um novo empreendimento ameaça o museu mais antigo do Rio Grande do Sul. A empresa de transporte Viamão assume a Carris, que enfrenta problemas judiciais. Ordem de demolição do prédio Esqueletão é assinada. O novo quadrilátero central apresenta falhas de acessibilidade para deficientes visuais. O Centro na Pauta está começando. O Museu Júlio de Castilhos tem sua estrutura e acervo ameaçados pelo processo de construção de um empreendimento no terreno ao lado. Localizado em duas casas na rua Duque de Caxias, uma construída no final do século XIX e a outra da segunda década do século XX, o Museu Júlio de Castilhos abriga um dos principais acervos do Estado, contendo objetos que pertenciam a povos indígenas anteriores à chegada dos europeus, esculturas jesuítico-guaranis produzidas nas missões, itens utilizados durante a Guerra dos Farrapos, entre outros de todos os períodos da história gaúcha. O museu guarda um acervo muito precioso, a casa é muito importante, é dos poucos, as duas casas, na verdade, a casa em que viveu Júlio de Castilhos, 1887, a casa ao lado é uma casa de 1913, são exemplares sobreviventes no conjunto arquitetônico de sobrados daquele quarteirão da Duque de Caxias. Mas há todo o entorno, toda a questão da rua, da própria Duque de Caxias, do entorno da praça, do entorno da catedral, que precisa ser preservado. Mas a construção do edifício Duque de Caxias, no terreno ao lado do museu, coloca o acervo e as casas em risco. Usando de um habite-se originalmente emitido para um projeto de 1979, que nunca foi concluído, o empreendimento apresenta ameaças pelo próprio processo de construção, além do aumento da circulação de carros no local, já que são previstos um estacionamento rotativo e um centro comercial no local. É isso que mostra a nota técnica divulgada pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia da URGS. A nota destaca 4 pontos de impacto: o impacto mecânico, biológico, de umidade e de gases. O impacto mecânico, causado pelo processo de estaqueamento e pelo maior fluxo de carros, pode resultar em rachaduras tanto na estrutura quanto em itens sensíveis do acervo. O impacto biológico, decorrente da entrada de pragas, como insetos e roedores pelas eventuais rachaduras. O novo prédio também vai fazer sombra e diminuir a quantidade de vento, aumentando a umidade no museu. E o estacionamento planejado para o novo edifício significa uma maior emissão de gases pelos automóveis, que são danosos para tecidos e outros materiais sensíveis do acervo. A previsão, por exemplo, de 900 vagas de estacionamento que está prevista no projeto, né? Isso vai, com certeza, todos esses veículos emitindo gases na atmosfera, como monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarboneto, óxidos de enxofre, enfim, material particulado, quer dizer, vão gerar reações químicas aí que vão danificar o acervo. A Associação de Amigos do Museu Júlio de Castilhos entrou com 2 ações civis públicas, contra a Prefeitura e contra as empresas responsáveis pela construção, Melnick e Zafre. A primeira ação para que o projeto em tramitação na Prefeitura seja primeiramente analisado pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico do Estado, o IFAI, órgão responsável por conceder o laudo para a construção nos arredores de bens tombados. E a segunda ação para impugnar o primeiro projeto aprovado para o terreno, de 1979, porque não teria sido concluído no tempo permitido. Quando questionada pela reportagem sobre os impactos da construção, a Melnick, construtora responsável pelo empreendimento ao lado do museu, respondeu em nota que respeitamos as questões legais estabelecidas e vigentes. A Melnick realizou todas as adaptações de ordem técnica do projeto e ainda em estudo. O IFAI informou em nota à reportagem que não recebeu ainda nenhum projeto para avaliação no terreno em questão. Também disse que os riscos apontados pela nota técnica serão levados em conta no momento da avaliação.
O IFAI também lembra que o limite de altura para a construção no entorno do Museu Júlio de Castilhos é de 45 metros a partir da Rua Duque de Caxias. Na última quarta-feira, a empresa de transporte coletivo Viamão venceu o leilão para assumir a gestão da Carris por 109 milhões, oferecendo 100 mil a mais que a proposta inicial da Prefeitura. O primeiro desafio será climatizar a frota e adquirir 60 ônibus no primeiro ano. Enquanto isso, a Carris enfrenta problemas judiciais com 98 veículos novos, devido a defeitos nos aparelhos de ar-condicionado. O vencedor terá 10 anos para pagar o terreno da empresa de transporte com a opção de não ficar com o imóvel, descontando o valor das parcelas. A Prefeitura gastou 30 milhões de reais para quitar dívidas pendentes da compra de 98 ônibus, enquanto a Viamão assume 46,7 milhões de reais em dívidas antigas da Carris. O edifício Galeria 15 de Novembro, popularmente conhecido como Esqueletão, será demolido em 2 etapas, conforme informou o prefeito Sebastião Melo. Parte da demolição será de forma convencional e, após, uma implosão parcial será realizada no prédio. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou ordem de início para a demolição do prédio da Galeria 15 de Novembro, conhecido como Esqueletão, devido a riscos à segurança. A empresa Demolição FBI, com custos estimados de 3,78 milhões, prevê concluir os trabalhos até abril, sem bloqueio de vias. O transporte de entulho será feito em horários específicos com apoio da EPTC. A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul reclama dos problemas causados pelas obras no centro de Porto Alegre. A primeira fase da reforma foi concluída sem levar em conta a acessibilidade. Desde junho desse ano, caminhar pelas principais vias do quadrilátero central ficou ainda mais complicado devido aos transtornos causados pela reforma do novo centro. Com as obras, se deslocar trouxe uma maior dependência social para as pessoas que possuem algum tipo de limitação. A falta de uma infraestrutura adequada é um desafio ainda maior para as pessoas com deficiência visual que frequentam o centro. Aqui na rua Vigário José Inácio, por exemplo, onde encontra-se a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, só uma parte da calçada possui o piso podotátil. Elaine é deficiente visual e professora da Asterix desde 2017. Sendo moradora do bairro Ípica, ela enfrenta diariamente os desafios de mobilidade para chegar até o seu trabalho. E tu vem pra cá como? Eu venho, claro, de ônibus, né? E aí eu desço ali na Santa Casa e o restante eu faço trajeto a pé. É difícil com essas obras, é barulho, são os buracos, o piso tátil não tá bem, não tá colocado só de um lado da rua, o outro não tem. As calçadas estão todas no mesmo nível da rua, então às vezes você não percebe se você já está na calçada ou já está na rua. Eles fazem as coisas, mas eles não chamam os deficientes para participar, para ver se aquilo vai ficar bom para todos. Mesmo sendo referência no estado há 56 anos, a Asterix não teve suas demandas atendidas durante o projeto da reforma do quadrilátero. Com a obra praticamente encerrada, os problemas de acessibilidade ficaram evidentes. Na Semana da Pessoa com Deficiência, que foi um evento realizado ali na Prefeitura, a gente aproveitou o espaço e solicitou uma reunião diretamente com o prefeito Melo. Ele recebeu a associação e a gente trouxe das dificuldades que estavam acontecendo, principalmente pelo público que a gente recebe, e os locais onde já tinham terminado, a gente via os problemas, que a gente não foi chamado para a construção do plano. Tá? E a gente solicitou daqui a pouco sentar com o Flores, que é o secretário, para a gente ver o que é possível fazer diante do caos que está aqui. Ele ficou de encaminhar, não sei se foi encaminhado, mas até hoje a gente não teve retorno. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura alegou que a revitalização foi pensada dentro das normas para se tornar inclusiva e que, por questões orçamentais, não há perspectiva de alteração no projeto. Sobre o podotátil de um lado e não do outro. A norma brasileira, e quando foi feito o projeto, obedeceu isso. Que quando há largura da via e quando isso é determinado por um tipo de regramento, se coloca o podotátil de um lado. Temos demandas e sugestões e solicitações, todas elas muito legítimas, do comércio, da Sergues,
dos próprios usuários. É normal a gente ouvir, por que não botaram mais assim, por que não fizeram mais assado, por que o piso não é desse jeito? Só que nós não podemos, a cada uma dessas demandas, parar e refazer toda a obra. Porque senão nós não conseguiríamos terminar e a obra ficando, cada vez que ela para, ela tem um custo de mobilização e de remobilização. Então o projeto, dizem todos os técnicos aqui da Prefeitura, não só da Secretaria de Obras, atende às normas técnicas. Nós entendemos que ele garante uma melhor caminhabilidade, um melhor conforto no centro. Nesse momento não há previsão de alterar esse projeto. O que não está imune que no futuro a gente faça alguma alteração, mas nesse momento essa previsão não há. A seguir, burocracias limitam os vendedores ambulantes do centro de Porto Alegre. Procon alerta para aumento de preços nos materiais escolares. No centro de Porto Alegre, vendedores ambulantes enfrentam desafios. Alguns querem expandir o seu negócio, como o vendedor de flores, mas esbarram em burocracias. Outros, como a brecheleira, não têm um alvará oficial. Há também quem, vindo de outros países por falta de oportunidade de trabalho, encontra no comércio ambulante a única maneira de assegurar o sustento de suas famílias. Embora a Prefeitura tenha proposto alternativas como Pop Center e microcréditos, parece que tais medidas não atendem de forma eficaz às necessidades reais desses empreendedores. Confira. Em Porto Alegre, o secretário destaca a situação dos ambulantes. 180 atuam na informalidade, mesmo havendo 300 licenciados. Um programa está sendo lançado para regularizar essa condição. Estamos há mais de um ano conversando e dialogando com todos esses ambulantes, especialmente do quadrilátero central do centro histórico, né, para que eles possam se formalizar, né, com muito diálogo, com muita parceria mesmo, e construção com eles, né. Então hoje nós temos todos eles cadastrados no nosso sistema e nós estamos criando um programa exatamente que visa a regularização desses ambulantes, que vai funcionar da seguinte forma, né? Então a gente vai apresentar um ciclo de palestras para esses ambulantes, né, de diversas áreas. Nós vamos também disponibilizar cursos de formação também em diversas áreas para esses ambulantes. De acordo com o secretário, o programa garantirá uma bolsa por 6 meses, sujeita à renovação com o propósito de promover a formalização dos participantes. Citaste 2 bons pontos, né? O Pop Center é uma concessão, né? Uma concessão hoje administrada por um ente privado, mas é uma alternativa para esses ambulantes que queiram manter sua atividade e que sairão das ruas, né? Então o Pop Center ela tem vagas disponíveis no centro de Porto Alegre, um local altamente bem frequentado, né? Circulam lá mais de 30 mil pessoas por dia no Pop Center. Sim, é uma alternativa, né? Porque nesse programa que nós construímos, esses ambulantes que estão trabalhando de maneira informal hoje no centro, eles terão uma prioridade na fila do Cine, né? Então eles vão ter essa prioridade e poder voltar para o mercado formal, né, de carteira assinada, se for um desejo deles. Porém, se eles não quiserem realizar uma outra atividade, seguir empreendendo, a Bolsa vai permitir que eles possam organizar esse seu empreendimento. Eu sou venezuelana, la cual voltei de mi país porque não tinha trabalho. Estou acá e bueno, estamos trabalhando. Tenho uma banca en la Iglesia Universal. Precisamos trabalhar porque eu pago aluguel, pero é muito complicado estar sem trabalho. E buscamos a maneira de buscar o sustento dia a dia para poder sobrevivir. A coisa está muito difícil, por isso que temos que trabalhar de alguma forma vendendo acá. Conversamos com o secretário adjunto sobre as regras de convivência e a ocupação irregular das calçadas pelos vendedores ambulantes. Quais soluções a Secretaria do Desenvolvimento apresenta para evitar a marginalização e a violência por parte da Guarda Municipal contra esses trabalhadores no centro histórico?
A gente não tem registros de nenhum caso de violência, né? Nós sempre, nas orientações que nós fazemos, é que sempre busque o diálogo, né? Para que não haja conflito. Quem colocou para nós foi o município, certo? Com a promessa de não cobrar nada, como sempre foi, mas agora já está se falando em cobrar algo. Deixar de ser alvará transitório e virar permanente. A gente vai ter mais segurança de ficar no local. O alvará transitório, que a prefeitura te dá o alvará para te trabalhar, mas eles decidem aonde tu vai ficar. E o alvará permanente, que tu vira permissionário, tu já tem mais estabilidade, né? Eles não vão chegar aqui, tirar a gente daqui e botar em qualquer lugar. Porque aí a gente vai estar pagando. Enquanto tu não pagar, tu não tem direito a nada. Tem que ser conforme o município quer. Já faz anos que eu estou aqui, né? Faz mais de 15 anos. Eu comecei na Praça Vale Rocha, aí fechou na pandemia e botaram a gente aqui para baixo, né? Aí peguemos, aí fiquemos, a gente foi ficando por aqui, né? Tudo com autorização da prefeitura, né? Da SMIC. E a gente está aqui trabalhando na rua porque a gente precisa mesmo, né? Eu, como sou sozinha, meu marido morreu da Covid, aí eu tenho que continuar no brechó. Mas tudo assim legalizado, né? Não sei se isso eu posso falar, mas a gente só tem a autorização de boca, não temos no papel. E o papel é uma garantia pra gente, né? Tanto pra mim como pra eles aí. É que, assim, ó, hoje a gente tá aqui, amanhã não sei onde é que eles vão colocar a gente, né? Então a gente cria uma segurança, não, vocês vão ficar aqui. Quanto à infraestrutura, a gente tem que se adequar e eles permitir que a gente faça melhorias, né? Aumentar um pouco mais o espaço, ou seja, aumentar 100% daquilo que eles deram para nós. Os floristas que estão trabalhando especialmente ali no Otávio Rocha, na rua Otávio Rocha, eles vão receber sim o alvará definitivo, né, para poder comercializar as suas flores, né? Por isso que a gente acha importante que todos esses ambulantes que estão trabalhando de maneira informal possam procurar a sala do empreendedor. Lá eles vão receber todas as orientações, de onde eles podem, se aquele tipo de produto pode ser comercializado, se existe um alvará para aquela finalidade. Os preços dos materiais escolares podem variar mais de 300% segundo uma pesquisa recente do Procon. Em estabelecimentos no centro da cidade, lápis e borracha chegam a ter uma diferença de 80%. O órgão alerta os consumidores a pesquisarem os preços antes de irem às compras. A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda requer desafios. As vagas oferecidas nem sempre levam em conta a qualificação dos candidatos. O último censo indica que 12 mil porto-alegrenses têm alguma forma de deficiência. Tanto a legislação como o crescimento populacional leva a instituições da cidade a lidar cada vez mais com essa demanda, particularmente se tratando de carreira. Desde 1991, por lei, empresas de grande porte devem contar com no mínimo 2% de PCDs, pessoas com deficiência, no seu quadro de funcionários. A questão do PCD, ela tem o quê? Ela tem uma particularidade pela questão da legislação. Empresas muito pequenas acabam não tendo a contratação. Empresas maiores contratam, claro, com maior, por força de legislação. Nos últimos 5 anos, o Cine Municipal, entre a Praça da Alfândega e a Avenida Mauá, oferece semanalmente 100 vagas PCD, número semelhante às de ampla concorrência. Estes postos de trabalho, acompanhados de uma profissionalização qualificada, são desafios para empregadores e demais instituições cuja acessibilidade faz parte do cotidiano. Marinês é pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva. Trabalha no Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. Para ela, há um desfavorecimento dos trabalhadores PCDs frente a possibilidades de ascensão profissional. Eu percebo que eles não olham para o teu currículo, eles olham porque tu é uma pessoa com deficiência e oferecem vagas, às vezes, assim, muito abaixo da qualificação que tu tem. Então eu percebo que a maioria das vagas para pessoa com deficiência são de cargos muito
muito baixos. Então, normalmente são atendentes, são para serviços gerais, são para limpezas, operadoras de caixa, telemarketing. Então, não tem uma vaga, um planejamento de carreira nas empresas para pessoa com deficiência. Então, tu pode entrar nessas vagas? Pode, mas não tem um plano de ascensão. Normalmente elas ficam na mesma vaga por muito tempo. Em frente ao terminal Parobé está a Rumo Norte, escola voltada para capacitar e reinserir pessoas com deficiência do mercado de trabalho. Clayton, 30 anos, recebe aulas de teatro. Atualmente desempregado, relata já ter sido contratado através do Cine de Viamão, onde mora. No caso, era uma vaga de telefonista, né? Como eu trabalhei no hospital. Comecei como estagiário e depois eu fui efetivado. Eu tenho curso de TI, no caso, mas eu não trabalhei ainda na área, sabe? Comecei, inclusive, o curso de telefonia eu tive por aqui, no caso, há 9 anos atrás, quando eu entrei aqui, foi em 2014. Nos últimos 5 anos, o número de roubos a pedestre caiu 46% em Porto Alegre. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Em Porto Alegre, os roubos de pedestre caíram quase pela metade em 5 anos, de 22.573 para 12.000 casos. A média diária de registro caiu de 67 para 36 no último ano. O centro histórico concentra 15% dos assaltos, com 1.815 casos. Dado da Secretaria da Segurança Pública mostra uma melhoria na segurança. A seguir, o calor intenso e antecipado pode ameaçar a saúde dos gaúchos. Saiba como se proteger. Porto Alegre é a capital que mais registra mortes por AIDS há 5 anos, logo mais no jornal Centro da Pauta. A previsão de temperaturas acima da média nesse verão pode ameaçar a saúde e o bem-estar da população da capital gaúcha. Pelas ruas do centro de Porto Alegre, só se fala em uma coisa. O que a senhora está achando desse calor? Não dá para aguentar, acho que quase todo mundo não está aguentando, né? Tá terrível, né? Horrível. Já estou providenciando um ar-condicionado em casa porque não está dando para aguentar. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre emitiu um alerta para a população sobre as condições climáticas extremas que vêm atingindo a cidade. Antes mesmo do verão começar, as sensações térmicas registradas na capital já assustavam os porto-alegrenses. Fico meio tonto, né? Fico meio tonto, tem que dar uma descansadinha. Tomar uma água gelada, parar um pouquinho, dar uma tontura nesse calor aí. Esse mal-estar tem a ver com o nosso mecanismo de regulação da temperatura corporal. Quando a temperatura externa fica maior do que a nossa temperatura interna, o único jeito do nosso corpo resfriar é suando. É aí que está o perigo. O corpo perde a capacidade de regular a própria temperatura e de transpirar muitas vezes. Isso implica um superaquecimento interno. Então tu pode ter lesões musculares, lesões a órgãos como fígado, rins, coração. Eu tenho safênio de aba 4, a dificuldade é grande, até para respirar. Por sinal, estou indo ali no médico agora levar exame. A preocupação não é à toa. Essa mesma massa de calor que passa agora pela capital gaúcha passou no meio do ano pela Europa. Por lá, os resultados foram fatais. Para evitar complicações, é necessário ficar atento às recomendações. O adequado é ingerir no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. É importante manter uma boa ingestão de frutas, legumes, verduras. Esses alimentos eles são mais facilmente absorvidos pelo corpo. Protetores solares com FPS a partir de 30 são os mais efetivos. Lembrando que eles devem ser reaplicados a cada 2 horas. Usar roupas longas, chapéu, óculos escuro, para também adicionar isso à proteção da pele. Essas condições que dificultam a vida da população em geral são inevitáveis para alguns setores de trabalhadores, que não têm como fugir do sol. Para essas pessoas, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. O ideal é usar uma roupa não tão justa para facilitar a transpiração da pele,
mas ao mesmo tempo comprida, para agregar essas duas formas de proteção. Tanto manter a capacidade de transpiração, também manter a proteção da pele, né, e manter o uso de protetor solar nas áreas mais expostas principalmente. Mas vamos levando a vida. Bastante água e vamos embora. Tem que enfrentar, né? A partir de hoje, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos prosseguirá com a instalação de novas redes de água em ruas do quadrilátero central. Com a obra, a Avenida Borges de Medeiros terá bloqueio total no trânsito de veículos no trecho situado entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua 7 de Setembro. Agentes de combate a endemias capturaram 59 escorpiões no centro histórico. Caso aviste o animal, ligue para o serviço 156. Já em caso de contato, procure imediatamente o Hospital de Pronto-Socorro, o único local da cidade que possui o soro anti-escorpiônico. Porto Alegre é a capital brasileira em que as pessoas mais morrem de AIDS. As iniciativas de diagnóstico precoce são a melhor forma de combater a doença. Segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, Porto Alegre está em 5º lugar no ranking das capitais com mais casos confirmados de infecção por HIV. Quando não tratado, o vírus pode levar ao desenvolvimento da AIDS, que ataca o sistema imunológico e impede o corpo de se defender de doenças. Desde 2018, Porto Alegre é a capital que mais registra mortes por AIDS. São 23,8 mortes a cada 100 mil moradores. Esse número representa quase 6 vezes o coeficiente nacional, que é de 4,1 óbitos a cada 100 mil habitantes. Para controlar o avanço do HIV e da AIDS na cidade, o foco da Secretaria da Saúde está em incentivar a realização dos testes rápidos, disponíveis nas mais de 130 unidades de saúde de Porto Alegre. A iniciativa, sim, é o diagnóstico precoce a partir do teste rápido e, obviamente, junto com o teste, a gente trabalha o aconselhamento. O foco é sempre realizar o teste. Obviamente, a gente espera que esse teste tenha um resultado não reagente, mas sendo ele reagente, que a gente inicie o tratamento em tempo oportuno para que esse indivíduo não adoeça e não chegue a AIDS, né? Eu acho que é uma questão imprescindível, assim, não só falando particularmente de mim, né, para a questão da minha saúde, mas é uma questão de saúde pública muito grande, né, socialmente falando, né? Então acredito que os testes rápidos são de extrema importância. Porto Alegre também conta com iniciativas para levar a testagem a ainda mais pessoas, como essa ação realizada nesta semana na Estação Mercado, no Centro Histórico. Além de disponibilizar preservativos, os profissionais informam a população sobre os métodos de prevenção. Quando a gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue manejar um paciente, daqui a pouco a gente já consegue iniciar o tratamento dele ali mesmo. Então é um momento importante, porque às vezes acaba que as pessoas não se sentem confortáveis, né, de ir numa unidade, ou elas têm alguma dificuldade no dia a dia, e se elas veem essa oportunidade, elas já iniciam ali o tratamento, já fazem aconselhamento com a gente, já saem mais tranquilas. Para a Secretaria da Saúde, o maior obstáculo ainda é conscientizar de que toda a população deve fazer o teste regularmente. Toda vez que a gente prioriza dentro de uma unidade de saúde da atenção primária, numa ação extramuros, a realização da testagem, a gente está pensando na prevenção como um todo, né? Não só a busca desse HIV, mas a busca pela saúde sexual da pessoa. O Centro na Pauta fica por aqui. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.